Fala, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio Vitório e a nossa aula de hoje vai apresentar o que é um texto dissertativo argumentativo. É isso, vamos tirar logo nossas dúvidas e vamos entender de uma vez por todas o que é uma dissertação argumentativa no Enem? Então vamos lá, vem comigo que eu vou te explicar. Vamos lá então? É isso. Bom, em toda a minha vida de professor, nessa carreira, em todas as escolas que eu já dei aula, eu tenho escutado a mesma pergunta sempre. Professor, qual é a diferença do texto dissertativo argumentativo Enem e dos vestibulares tradicionais? Aqui na minha cidade eu tenho um vestibular tradicional das universidades públicas, das universidades privadas. Aqui na minha cidade eu tenho um vestibular seriado, em que todo ano ele vai me cobrar uma redação no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. Aqui na minha cidade eu não faço redação modelo Enem, ou eu só estudo uma redação modelo Enem. Eu posso fazer o mesmo texto? Bom, a resposta é simples. O vestibular tradicional, o vestibular seriado, ele te pede um texto dissertativo que você vai se posicionar criticamente, analisar, argumentar, se posicionar basicamente no eu concordo ou eu discordo com determinado tema. Eu penso sim ou penso não em determinado tema. E aí, por meio de argumentos, por meio de evidências, por meio de provas argumentativas, você vai analisar o seu texto e vai comprovar, vai convencer o leitor da sua verdade, ok? Do seu pensamento. Pois bem... Ora, professor, como assim? Como assim comprovar, fornecer a verdade por meio dos meus argumentos? É simples. Você tem um posicionamento crítico em relação a um determinado tema. Olha só, nós já tivemos em vestibulares tradicionais e seriados o seguinte tema. Comente a frase, a esperança é o sonho do homem acordado. Olha esse tema. A esperança é o sonho do homem acordado. Simples. Você vai analisar o fato esperança, o fato sonho. E esse sonhar acordado é ter esperança ou não? Você pode discordar desse tema. Tudo requer o seu argumento, o seu posicionamento crítico, a sua análise em relação à sua tese. Ok? Outrora, outro vestibular tradicional, seriado, pediu o seguinte tema. E fora da rede? Tá tudo bem? Fora das redes sociais, como é que tá a tua vida? O que você posta lá tá diferente do que você tem aqui? E fora da internet tá tudo bem? Ou seja, no contexto da pandemia, no isolamento social, as pessoas vivem uma vida dupla ou não? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que esses textos dissertativos tradicionais, ele tem um posicionamento crítico, alguns puxam uma subjetividade, mas de qualquer forma, você vai analisar, vai se posicionar e você vai refletir o que você pensa de uma forma impessoal em relação a esse tema. Agora vamos para outra realidade. A redação Enem, que é o nosso foco aqui na nossa redação turbinada. Pois bem, o que é a redação Enem? Não é também um texto dissertativo argumentativo? Sim, é um texto dissertativo argumentativo. Só que temos que entender primeiro eixo temático. A redação Enem, ela vai te colocar, ela vai te proporcionar, ela vai trazer um eixo temático que vai te colocar de frente a um problema social. Que problema social é esse? Bom, aí vai ser o tema do Enem do ano. E aqui no nosso curso, aqui na nossa redação turbinada, aqui na nossa metodologia, você pode chamar de N formas, mas vamos chamar de metodologia turbinada para alcançar a sua meta no seu texto redação Enem. Vamos te explicar, vamos te levar ponto a ponto a entender esse eixo temático. Eixo temático do Enem é
o primeiro ponto que você tem que entender nesse texto dissertativo argumentativo? Vocês viram que eu falei o eixo temático, falei a probabilidade aí do vestibular tradicional que você faz, do seu seriado, enfim. No Enem, ele vai trazer um eixo temático em que você vai se posicionar trazendo, analisando, argumentando, se posicionando, né? Já falei isso. Relacionando um problema social. É isso mesmo. O Brasil enfrenta um problema social. Esse problema social, ou ele é micro, de uma forma que ele atinge uma determinada classe, um determinado grupo de pessoas, ou ele é um problema macro que ele atinge uma grande maioria da sociedade brasileira. De fato, esse problema, e aí mais para frente nós teremos aulas em que nós vamos analisar, tá? Só um adentro aqui, analisar temas que já caíram e entender a linha de raciocínio que você tem que seguir para os próximos temas. E aí, quando eu for analisar isso com vocês, eu vou trazer justamente isso. Esse é um tema muito menor, um problema social menor que atinge poucas pessoas da sociedade brasileira, mas tem uma repercussão maior. Ou esse é um tema que é um problema social grande, precisa ser discutido, porque a sociedade brasileira já não admite mais problemas como esse e deve se combater. Mais para frente teremos essa aula e eu te convido a assisti-la inclusive. Mas hoje o nosso foco é entender isso, entender eixo temático, entender texto dissertativo argumentativo. Olha só, o texto dissertativo argumentativo no Enem, você tem um problema social. Esse problema social, ele vai fazer com que você discuta. E a dissertação no modelo Enem vai te proporcionar discutir ou a relação de causa desse problema na sociedade, as causas desse problema, o porquê ele persiste, o porquê ele continua, o porquê ele ainda está latente na sociedade, ou você pode atribuir a causa e a consequência desse problema para a sociedade. Ou você pode analisar as consequências desse problema na sociedade. Indiferentemente, se você escolhe causa e consequência, se você escolhe só as causas do problema, se você escolhe só as consequências do problema na sociedade, a sua dissertação vai ser a mesma, tá? E essa dissertação, modelo Enem, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Pois bem, professor, mas os textos que eu faço já tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ótimo! Só que como é que você vai organizar de uma forma didática a sua redação do Enem turbinada para alcançar a sua meta? Vamos lá? Porque nós temos outras formas de fazer uma introdução, por exemplo, de um texto dissertativo argumentativo. Mas hoje aqui, de uma forma didática, vamos pensar o texto dissertativo argumentativo modelo Enem com uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, que aqui vamos chamá-los de D1 e D2, e uma conclusão, que nós vamos chamar de proposta de intervenção. Então é isso, introdução, 2 desenvolvimentos e proposta de intervenção, certo? O que colocar nessa minha introdução? Pois bem, a sua introdução modelo Enem, ela vai carregar, repito, aqui de uma forma didática, porque mais para frente vamos ter aulas de formas de fazer uma introdução do texto dissertativo argumentativo. Então, de uma forma didática, introdução, vamos fazê-la em 3 períodos. O que é, por que 3 períodos? Porque nós teremos um assunto, uma tese, que vai ser o problema, e o argumento, que vai ser ou causa ou consequência do problema na sociedade brasileira. O que é assunto, professor? O que eu vou colocar nesse assunto na minha introdução? Pois bem, a prova da redação, ela vai te colocar um problema social. Esse problema social, como os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Bom, essa é a proposta. Então você vai contextualizar esse assunto, apresentar esse assunto, tá? No seu primeiro período da introdução. Após isso, você vai dizer o porquê que esse assunto
O porquê que esse problema é um problema na sociedade. E esse dizer por que o problema é um problema vai ser a sua tese. Por que esse problema persiste? Por que esse problema está latente? Por que não foi combatido ainda? É o porquê da razão, tá? É o porquê do problema, é o porquê que ele ainda está sendo focado para debate. Isso vai ser a sua tese, que vai compor o seu segundo período da introdução. E aí você tem o terceiro período da sua introdução, que é dizer o porquê que você disse que esse problema é um problema. Então a sua tese foi dizer que o problema é um problema, afirmá-lo, confirmá-lo, tá? E aí o seu argumento 1 e o seu argumento 2 da sua introdução, ele é basicamente o porquê você chegou a dizer que esse problema persiste, quais são os seus 2 argumentos que vão comprovar, que vão te ajudar a analisar, que vão te ajudar a desenvolver o seu posicionamento crítico em relação a esse problema que você disse, que é a sua tese. Então, para comprovar a sua tese, você formula 2 argumentos. O que eu posso formular nos meus argumentos? Você pode formular a causa e a consequência desse problema na sociedade, ou você pode analisar as causas desse problema na sociedade, ou você pode analisar as consequências desse problema na sociedade, a persistência desse problema na sociedade, independente do que você achar melhor e mais confortável analisar em relação ao problema social, você tem os 2 argumentos, e é interessante apresentá-los na sua introdução. O argumento 1, que você vai desenvolver no D1, que é o desenvolvimento número 1, que é o seu segundo parágrafo do texto dissertativo. E o argumento 2, que você vai desenvolver no D2, que é o segundo parágrafo do teu texto dissertativo argumentativo. Então já temos nossa introdução, modelo Enem, praticamente pronta. Agora eu vou me preocupar em desenvolver o D1, desenvolvimento 1, e o D2, desenvolvimento 2. É muito fácil. O D1 é o seu argumento 1 lá da introdução, e o D2 é o seu argumento 2 lá da introdução. Então você resgata o D1, o argumento 1, para o seu D1, resgata o argumento 2 para o seu desenvolvimento 2, ok? E aí, o que eu vou fazer então? Vou pegar esse meu argumento 1 e vou desenvolvê-lo no meu D1, vou comprová-lo, vou evidenciá-lo, vou me posicionar de uma forma impessoal em relação a ele, vou explorar esse meu argumento, tá? E um que o Enem vai analisar é se você, além de explorar esse seu argumento, além de se posicionar em relação a esse problema social, você traz algum conhecimento externo, você traz algum repertório, alguma evidência, e vamos colocar uma aspas aqui, mais para frente teremos várias conversas em relação a repertório, tá? Como trabalhar repertório, como conseguir buscar repertório, como analisar repertório, como desenvolvê-lo no teu texto dissertativo argumentativo. Mas hoje é a estrutura da dissertação. E aí, no D1, tanto no D1 quanto no D2, você vai atrelar um repertório. Professor, mas o que é repertório? Só dá uma pincelada, porque eu sei que lá na frente você vai explicar melhor. Mas o que é repertório? Todo conhecimento, tá, que você tem para agregar ao seu posicionamento crítico, para comprovar a sua análise argumentativa, para comprovar o seu argumento. Bom, mas e aí? O que vai ser isso? Vai ser um filme, vai ser um livro, vai ser uma entrevista, vai ser uma série, ok? Vai ser um desenho animado, vai ser um filósofo, um sociólogo, vão ser dados, vão ser exemplos reconhecidos, qualquer conhecimento externo que venha agregar com seu posicionamento crítico, que venha somar com a sua argumentação, é considerado repertório. Desde que você cite a fonte, e ele vai se tornar produtivo, um nome, tá? E desde que você relacione a sua análise argumentativa para ele se tornar produtivo. Feito isso, o seu repertório ele vai comprovar o seu desenvolvimento argumentativo. E isso vai entrar
no D1 e isso vai entrar no D2, que é o seu repertório dentro do teu texto dissertativo argumentativo. Pois bem, então, professor, entendi. Tenho que ter o D1, tenho que ter o D2, que são os dois argumentos trabalhados no texto com uma comprovação por meio de uma evidência que aqui o senhor chama de repertório. Feito isso, agora eu chego na conclusão e agora é o grande finale. Pois bem, você está acostumado no seu vestibular tradicional, no seu vestibular seriado aí da tua cidade, a fazer um resumo, uma síntese, rebuscar os seus argumentos, rebuscar a sua tese. E no Enem, professor, não vou fazer isso? No Enem, você vai apresentar uma proposta, você vai sugerir, e nós chamamos de proposta de intervenção, tá? Você vai trazer 5 elementos básicos de uma proposta de intervenção, que mais para frente eu vou te explicar, vou te ensinar, vou ventilar, vou turbinar a sua capacidade para desenvolver proposta de intervenção, mas basicamente quem pode resolver, combater, enfrentar esse problema social? O que ele pode fazer? Então nós já temos um agente, que é quem? O que ele pode fazer? Nós temos a ação. O que ele vai fazer? O que ele vai desenvolver? Essa ação ela ocorre por ela ocorre por um meio. Esse meio é explicar como essa ação vai ser desenvolvida, ok? E essa ação tem uma finalidade. Essa ação tem a finalidade de enfrentar, de combater alguma coisa específica que você trouxe no seu texto. E aí você tem 4 elementos. Está faltando um, professor? Sim, está faltando detalhamento. Então reparem aqui, agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade, certo? A finalidade é o que você vai conseguir com essa ação que você vai propor. E o detalhamento, professor? O detalhamento, mais para frente eu vou te ensinar, inclusive, a detalhar algum ponto que você prefere da sua proposta de intervenção. Você quer detalhar o quê? Você quer detalhar o agente? Ótimo, vamos explicar quem é esse agente. Você quer detalhar a ação? Você quer detalhar o modo meio? Ou você quer detalhar a finalidade? É muito fácil, podemos detalhar qualquer um desses elementos. O detalhamento é abrir um pouco a explicação de algum ponto da proposta de intervenção. Então, reparem, recapitulando, a dissertação modelo Enem tem a sua introdução com o assunto, tese, argumento, por que o problema é um problema e como você chegou ao ponto de dizer que esse problema é um problema. D1 e D2, análise argumentativa, apresentação, desenvolvimento, repertório, legítimo e produtivo e proposta de intervenção com os 5 elementos básicos: agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. Só que, pessoal, não basta ter 5 elementos só numa proposta com uma ação incabível e não aplicável. A sua ação tem que ser cabível, a sua ação tem que ser aplicável, tem que ser que de fato combata o problema, que de fato enfrente o problema que você desenvolveu no seu texto. Feito isso, você tem uma estrutura dissertativa modelo Enem completa, ok?